Olá, bem-vindo ao canal Guia Elétrico. Nós estamos aqui mais uma vez para estar tirando dúvidas, né? O pessoal que está iniciando no seu início de carreira, entusiasta, ou seja, eletricista ou até menos eletrotécnico, a gente quer mostrar para vocês o seguinte, as características básicas, né, de forma bem básica, de qual instrumento está utilizando no seu dia a dia, seja alicates de amperímetros ou multímetros de bancada. Vamos começar por esse multímetro de bancada. O multímetro de bancada normalmente ele é utilizado para você fazer leitura de tensão, corrente, medir resistores, mas voltado para uma bancada. Ele tendo a característica de, nesse caso aqui, da Minipa aqui, tendo característica de leitura de tensão até 600 volts, então você poderia estar aplicando ele num circuito 220 aí, medir a tensão de uma tomada, de um circuito com um pouco mais de tensão. Porém, lembrando que a característica de isolação tem que ser observada quando do uso industrial, do uso comercial desse aparelho. Um aparelho mais voltado para a utilização na bancada, certo? Temos aqui um aparelho analógico de bancada. Poucas tiveram oportunidade de estar trabalhando com ele. Ele é um aparelho bastante preciso, né? Largamente utilizado em telecomunicações, né? O que acontece? Aparelhos assim que são um pouco mais difícil de utilizar, né? A pessoa tem que ter um pouco mais de habilidade. Hoje em dia são largamente substituídos por aparelhos digitais, né? Que eles se dão uma leitura mais pontual, você muda uma escala, é muito rápido, você consegue estar fazendo a utilização dele. Porém, também esse analógico ele tem algumas características para medir capacitor, que o digital muitas vezes não está necessariamente à mesma altura, ok? Além desses aparelhos de bancada, a gente tem os aparelhos utilizados, tá? No comércio, na indústria, que você vai estar utilizando cada um deles de acordo com a característica da carga, a característica da utilização da tua rede elétrica. Nesse caso aqui, desse alicate volt-amperímetro, o que você tem aqui? Ele mede corrente de 20 a 1000 amperes. Então, você vai inserir o fio do circuito que você quer fazer a medida dentro da bobina de núcleo toroidal, ele vai fazer a leitura da corrente que está passando nesse condutor e você vai ter quanto que é a corrente, né, que o circuito está sendo submetido naquele momento. Lembrando que ele é de uma escala de 20 a 1000 amperes. Se você precisar fazer leitura de correntes menores, você tem que utilizar aparelhos com características mais próximos à corrente que você está medindo. Esse aqui é um aparelho, é o primeiro da linha do quem vai começar a trabalhar com eletricidade de forma mais profissional. Então tem características bem marcantes, muito barato e bastante com uma precisão assim, bem relativa. Então pode ter uma certa confiabilidade com ele, ok? Quando você vai fazer da utilização num circuito onde você tem correntes menores, você tem que pensar que você tem que ter um instrumento que tenha uma garra, que quando você estiver conectando no fio para você fazer a leitura, ele seja mais próximo possível do condutor, você terá uma maior característica de qualidade da corrente medida no condutor, e levando em consideração o seguinte, que quanto mais baixo, né, menor for a corrente que você está medindo, menor tem que ser a escala. No caso desse instrumento aqui, tu começa com uma escala de 2 amperes e você vai até 20 amperes. Lembrando que o anterior, ele começava na escala de 20 e poderia medir correntes até de 1000 amperes, certo? A característica de isolação também do instrumento, ela tem que ser observada quando da utilização de forma mais industrial, para poder garantir isolação conforme NR 5410. A gente tem aqui uma tomada 127 volts, né? Nós temos aqui o alicate volt-amperímetro. Então, você seleciona a escala aqui, sempre se preocupar de quando você for fazer da utilização do instrumento de medição, procurar a escala maior possível para você ter uma segurança maior na isolação do aparelho. Você não poderia jamais estar medindo uma tensão de 380 numa escala de 200. Você rompe a isolação do aparelho e pode danificar, vir a provocar acidente. Então o ideal sempre é estar trabalhando com a escala maior possível, se fosse 1000, nesse caso aqui para a corrente tensão alternada, 750 volts. Então 750 volts tensão alternada, eu tenho uma tensão na minha lâmpada ali de 127 volts, então
eu posso estar fazendo a leitura aqui de forma tranquila. Como eu conheço, depois que eu fiz a primeira leitura e vi que é 127, se eu quiser chegar, ter uma proximidade, uma leitura um pouco mais precisa, eu mudo a escala para a escala de 200 volts e voltar fazendo a leitura dos 127 volts de forma bem mais precisa. Ok? Vamos tentar, vamos fazer aqui então um teste. Escala 750 volts, tem aqui a lâmpada, 128 volts, tá? Acusando o nosso instrumento de medição aqui, tá? No caso de uma tensão baixa, né, não vai influenciar tanto na diferença da leitura, colocando na escala de 120, de 200 volts. Então, o que a gente tem ali? Vamos ver aqui, deixa eu precisar aqui. Olha lá, 127.4. Então, não mudou praticamente nada na leitura. Até porque esse aqui nós estamos medindo a tensão, né? A gente tirando a lâmpada aqui, fica um pouquinho mais fácil para estar visualizando. Então, conectando os dois pinos aqui positivo, fase neutro do meu circuito de alimentação dessa extensão. Aí eu tenho ali no meu instrumento tensão de 120, vamos ver se a gente consegue fazer o contato aqui certinho, 127.8 volts ali. Fica oscilando um pouquinho conforme o contato daqui da tomada. Ok? E mesmo que na escala de 750, como a tensão está bem estável, também está dando, agora nesse momento está dando 129 volts, era 127.8, agora 129 volts na escala de 700, olha lá, 128, ele vai ficar oscilando de acordo com a variação da rede. Ok? Pessoal, não esqueça de dar o like, deixar seus comentários, que a gente vai estar respondendo. Obrigado.